Papo Sério, a jornalista Cláudia Brandão. Refrigás, a maior e melhor loja de refrigeração do Piauí, há 29 anos fazendo seu clima. Avenida Miguel Rosa, número 5325 Sul. Telefone 3218-3038, Refrigás Refrigeração. Vamos agora falar de Papo Sério. A jornalista Cláudia Brandão traz para nós uma entrevista falando a respeito do Ministério Público do Estado do Piauí. Cláudia Brandão, na entrevista de hoje do Papo Sério. Então nós vamos trazer Cláudia Brandão nessa terceira edição do Papo Sério aqui no Jornal do Piauí. A promotora Luana Azeredo trabalha há 12 anos no Ministério Público, boa parte deles dedicada no combate à criminalidade. Atualmente, ela coordena o Centro de Apoio aos Promotores de Justiça Criminais. E é nesse contexto em que o país inteiro discute o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro que a gente conversa agora com a doutora Luana. Doutora, há no Brasil uma sensação generalizada de impunidade. Essa sensação é real ou imaginária? Bem, essa sensação, não é, que é natural do cidadão aqui no Brasil, ela é real. Ela é real, mas principalmente com o surgimento da Lava Jato, com toda a repercussão social da Lava Jato, essa sensação de impunidade ela começou a reduzir. Isso porque a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário se uniram no combate aos crimes contra a administração pública e a própria corrupção. E as medidas aprovadas no pacote anticrime no Senado, elas são suficientes para reverter essa percepção? Esse pacote anticrime, esse projeto de lei, inicialmente proposto pelo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, ele foi modificado no Congresso Nacional. Então, esse pacote ele não está em seu estado original. Apesar disso, várias mudanças trazidas que irão alterar a lei penal, a lei processual penal e leis extravagantes também de natureza penal serão salutares para o combate à corrupção, para o combate aos crimes, principalmente os crimes de colarinho branco. No entanto, outras mudanças também se fazem necessárias, inclusive para acabar com essa sensação de impunidade. E uma delas é o projeto de lei ou de emenda à Constituição Federal para prever a possibilidade de prisão após a segunda instância. A retirada desse ponto específico do pacote atrapalha o trabalho do Ministério Público? Atrapalha, sim, atrapalha, mas nós temos a esperança de que ou com a emenda constitucional ou com o projeto de lei em trâmite já no Congresso Nacional, nós consigamos reverter essa situação. A prisão em segunda instância ela é necessária porque o juiz de primeiro grau, que já avalia o caso, já analisa com todos os requisitos a situação do caso concreto, ele decide baseado nos fatos e nos fundamentos jurídicos. Essa situação ela já é submetida ao segundo grau de jurisdição, então ela é reavaliada por desembargadores pelo segundo grau e em razão disso, essa decisão do juiz, ela já se consolidaria no âmbito do segundo grau, da segunda instância. Os recursos que são previstos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, eles não têm o condão de rever os fatos, mas sim os fundamentos jurídicos. Então, é muito pouco provável que essa decisão no STJ ou no STF consiga modificar o mérito dessa decisão do juiz de primeiro grau e da segunda instância. Até porque em terceiro grau já não há mais revisão nem análise de provas. Exatamente, só da questão jurídica. Como a senhora falou, houve mudanças no Código e na legislação penal para endurecer as regras, mas não é um contrassenso que tenha se aumentado a pena máxima de 30 para 40 anos, quando na maioria dos casos ninguém cumpre sequer os 30 anos por causa do regime de progressão de pena? Isso. Paralelamente a esse aumento para 40 anos da pena máxima em abstrato, também houve o recrudescimento para os casos de progressão de regime.
E também a previsão na lei de crimes hediondos de mais crimes que passaram a ser considerados crimes hediondos. Então, quando a gente analisa o aumento da pena em abstrato para 40 anos e o recrudescimento dos critérios para a progressão de regime, a gente consegue ver como positivo esse aumento para 40 anos e não mais 30 anos. Há casos que a população brasileira não consegue entender muito bem. Eu queria que a senhora explicasse, porque há o aspecto legal que é cumprido. Por exemplo, o caso que se tornou notório da Suzane van Richthofen, que participou do assassinato dos pais e tem direito à saída justamente no Dia dos Pais. A partir de agora, esses casos são revistos? Há muita incongruência, né, com a legislação de execução penal e com a gravidade do crime que foi cometido. Esses casos de saída temporária, de liberdade condicional, de progressão de regime, são previstos em lei. Então, há necessidade de nós, como sociedade, obedecermos ao que diz a lei. Essa sensação, essa incongruência, ela existe e realmente é muito contraditória ela cometer um crime de tamanha gravidade contra os pais e ter direito a essa saída. Justamente no Dia dos Pais. Exatamente. Só que existe essa previsão legal. Então, em relação a isso, há esse direito, desde que atendidos os objetivos, né, os requisitos objetivos e subjetivos para que ela faça jus a essa saída. Mas agora esses critérios passam a ser mais rigorosos, não é isso? Sim, houve a mudança também na lei de execução penal, haverá, né, quando a lei entrar em vigor, e essas saídas temporárias, elas vão ser muito mais condicionadas, né, ao cumprimento de determinados requisitos. A progressão de regime também vai depender do crime que foi cometido e se é caso de o réu ser primário ou dele ser reincidente. Então, haverá um recrudescimento em relação a isso. Mas não é um recrudescimento tal como o ministro Sérgio Moro desejava no pacote anticrime. Vários dispositivos foram retirados da lei penal, da lei processual penal, e houve mudanças muito significativas e positivas no combate aos crimes e ao próprio trabalho do Ministério Público, né? Um deles foi a previsão do acordo de não persecução penal. Há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e agora haverá previsão legal do Código de Processo Penal de que determinados crimes, eles serão passíveis de um acordo prévio com o Ministério Público e depois homologados pelo Poder Judiciário. Por que isso é importante no combate à criminalidade? Porque nós sabemos da quantidade de processos que existem em trâmite, né, em todos os tribunais, as varas criminais. E nós sabemos que grande parte desses processos não tem a relevância de outros cujos crimes são muito mais graves, que afetam muito mais a população, a sociedade. Então, a possibilidade desse acordo prévio pelo Ministério Público fará com que haja um desafogamento do sistema de justiça, resolvendo situações consideradas menos graves e proporcionando ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que se dediquem aos casos efetivamente chocantes, né, que causem essa comoção social e essa repercussão na sociedade. Como o Ministério Público avalia a instituição da figura do juiz de garantia? O juiz de garantia é uma mudança que não é bem-vinda pelo Ministério Público e eu explico por quê. Todo juiz é um juiz de garantias. Todo juiz tem como função primordial buscar a efetividade da lei e das disposições constitucionais. Então, diferenciar um juiz como de garantias e um juiz do processo é algo bastante temerário, principalmente pela realidade aqui, e eu digo do nosso estado, mas também falo em relação a todo o Nordeste. Há locais em que há apenas um juiz de direito. E esse juiz, ele não poderá ser o juiz de garantia e o juiz do processo. Então, isso trará para o Poder Judiciário uma dificuldade muito grande para encontrar juízes em torno desse local para poder acumularem essa função ou de juiz de garantia ou juiz do processo. Então, há comarcas em que existem 2 ou 3 ou mais juízes e esse trabalho será facilitado, mas há outras que são varas únicas que só existe apenas um juiz. E o juiz será juiz de quê? De garantia ou do processo? Não tem como fazer essa cisão.
Todo juiz é um juiz uno, é um juiz que está ali para atentar para o que diz a lei e a Constituição Federal. A justificativa no projeto é que o juiz que está acompanhando o processo fica, de uma certa forma, influenciado, estaria pendente a julgar de acordo só com aquelas provas antes de ouvir a defesa. Durante o inquérito policial ou procedimento de investigação criminal, é dada oportunidade para que a defesa se manifeste sempre, né? Há possibilidade do contraditório. Pode não ser no início da investigação, porque havendo a necessidade de produção de provas urgentes ou a suspeita de que aquele investigado poderá prejudicar a produção dessas provas, ele não é ouvido de imediato, mas ele terá a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, o investigado, a defesa, tem acesso a tudo que é produzido durante a investigação criminal. Esse argumento ele é bastante frágil, até porque o juiz, entendendo que ele está contaminado por alguma tese ou por alguma versão de alguma das partes, ele pode se averbar suspeito. A retirada da possibilidade de realizar audiências por meio de videoconferências também pode ser um obstáculo a mais nessa celeridade que se persegue dentro da justiça brasileira? Certamente. A possibilidade de um interrogatório ser feito através de videoconferência é o resultado do avanço tecnológico pelo qual todos nós passamos. É uma facilidade, é uma forma de conferir celeridade ao processo. Então, retirar a possibilidade desse interrogatório via videoconferência poderá sim proporcionar, inclusive, o que já existe, né? O atraso na conclusão desses processos judiciais. Para finalizar, eu gostaria que a senhora comentasse a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que disse que o Ministério Público precisa de mais transparência. Onde é que está faltando transparência no Ministério Público? Eu gostaria de fazer essa indagação ao ministro Dias Toffoli. Todas as medidas de investigação que são adotadas pelo Ministério Público e pelas polícias judiciárias, elas são submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Então, não há como dizer, como afirmar, sem explicar, né, que o Ministério Público não está sendo transparente, se tudo que o Ministério Público faz, se cada passo de investigação que ele dá, há necessidade dessa manifestação do Poder Judiciário. Não é o momento para uma declaração dessa natureza, com todo respeito ao ministro Dias Toffoli. Seria muito interessante que ele explicasse o porquê de o Ministério Público não estar sendo transparente. O momento agora, e principalmente após essa ascensão, né, do combate à corrupção no Brasil inteiro, é de união de todos os órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Polícia Judiciária e Poder Judiciário também. Então, foi uma declaração muito infeliz e eu espero que ele se explique em breve o porquê dele entender que o Ministério Público não está sendo transparente. Muito obrigada, promotora de Justiça Luana Azeredo, pela sua participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade.